Sabe aquela sensação de correr o dia inteiro, fazer mil coisas, mas aí chega no fim do dia e parece que você não avançou no que realmente importa? É uma frustração, né? Nossa, muito comum. Aquela coisa de estar sempre ocupado, mas não necessariamente produtivo. Parece que a gente está numa esteira gastando energia sem sair do lugar. Exatamente. E é bem essa sensação que a gente vai explorar hoje, né? Mergulhando nas ideias do livro Essencialismo, do Greg McKeown, usando a tradução brasileira como base. Isso aí. A proposta é tentar entender essa filosofia. Não é sobre fazer mais de jeito nenhum. É sobre fazer melhor aquilo que é de fato essencial. Entendi. Descobrir o que é crucial, se livrar do que não é, e fazer o importante acontecer de um jeito mais, sei lá, mais leve. É isso. Perfeito. A gente vai tentar desmistificar essa mentalidade essencialista. O livro mostra um caminho basicamente em 3 partes. Primeiro, explorar para achar o vital. Ok. Depois, eliminar o que não serve. E, por fim, executar o essencial de um jeito quase sem esforço. Parece bom, né? Parece ótimo. Então, vamos começar pela base. Qual a diferença principal entre quem vive nesse modo essencialista e quem não vive? Olha, o livro coloca um contraste bem claro. O não essencialista é aquele que tenta abraçar o mundo, sabe? De 100 para quase tudo, vive sobrecarregado, sentindo que perdeu o controle. Ah, conheço alguns assim. Talvez até eu, às vezes. E o essencialista? Ah, o essencialista, esse aprendeu a arte da escolha. Ele foca no que é vital mesmo. Escolha. Então essa é a palavra-chave. Sem dúvida. Ele diz sim de forma muito seletiva. E por causa disso, ele sente que está no comando da própria vida, sabe? E tem um detalhe, ele curte a jornada, encontra satisfação no processo. Faz todo sentido. O próprio autor, o McKeown, ele conta uma história pessoal bem forte sobre isso, né? Algo que rolou logo depois que a filha dele nasceu. Sim, é super marcante. A esposa tinha acabado de ter o bebê, estava no hospital ainda, e ele, sentindo aquela pressão do trabalho, foi para uma reunião com o cliente. Nossa. Deixou a esposa e a bebê recém-nascida lá. Exato. E o pior de tudo, a reunião não deu em nada, foi inútil. Foi um choque para ele, sabe? Uma daquelas horas que a ficha cai. Imagino. E qual foi a grande lição que ele tirou disso? A lição foi perceber o erro de tentar agradar a todos, sacrificando o que era mais importante naquele momento. Daí veio uma frase que é central no livro. Se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. Uau, forte isso. É um alerta, né? Pra gente não entregar o controle da nossa agenda, da nossa vida, sem nem perceber. Exatamente. E isso conecta com outra ideia que achei bem interessante no livro. O tal do paradoxo do sucesso. Como assim? O sucesso pode levar a gente a perder o foco, parece o contrário do esperado. Pois é, como funciona isso? É meio contraintuitivo, mas acontece muito. Pensa assim, fase 1, a pessoa tem clareza, foca no que quer e sucesso. Beleza. Até aí tudo bem. Só que aí, fase 2, o sucesso atrai mais coisa, mais oportunidade, mais convite, mais pedido. A pessoa vira a referência, aquela que resolve tudo, sabe? Já tô vendo onde isso vai dar. Pois é, fase 3. Com tanta opção, tanto chamado, o esforço começa a se diluir. A pessoa tenta fazer um pouquinho de cada coisa. O livro fala em avançar 1 milímetro em 1 milhão de direções. Que imagem forte. 1 milímetro. E aí vem a fase 4. Sobrecarga, sensação de estar subutilizado e, o mais irônico, a perda daquela clareza inicial que trouxe o sucesso lá no começo. É um ciclo vicioso. Caramba, e por que isso parece tão comum hoje em dia? O livro fala do excesso de opções, né? Sim, total. A gente vive numa era com escolha para tudo, o que gera o que chamam de fadiga decisória. Além disso, tem a pressão social amplificada pela hiperconexão. Não é só excesso de informação, é excesso de opinião dos outros sobre o que a gente deveria fazer. É verdade. A opinião alheia pesa muito. E ainda tem aquele mito perigoso de que a gente pode e deve ter e fazer tudo ao mesmo tempo. Isso só piora a situação. Certo. Então, beleza. Entendemos o problema. Como o essencialismo propõe que a gente saia dessa armadilha? Ele sugere trocar umas crenças que a gente tem por 3 verdades essenciais. A primeira é muito poderosa. Trocar o tenho que fazer pelo eu escolho fazer.
Eu escolho fazer, mesmo quando parece uma obrigação tipo do trabalho. Mesmo aí. O livro argumenta que, no fundo, a maioria das coisas são escolhas nossas. Às vezes a gente cai no que ele chama de impotência aprendida, aquela sensação de que não tem escolha. Reconectar com esse poder de escolher é o primeiro passo. Mesmo que a escolha seja dizer não e isso seja difícil socialmente. Exatamente. Assumir a escolha é o ponto de partida para retomar o controle. Ok, entendi. O poder da escolha. E a segunda verdade essencial? A segunda é: só poucas coisas realmente importam. Isso vai contra a ideia de que todo esforço vale a pena igual, ou que tudo na nossa lista de tarefas tem o mesmo peso. É tipo o princípio de Pareto, sabe? O 80-20. Ah, sim. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, né? Isso. O essencialista busca identificar esses 20%, essas poucas atividades vitais que realmente fazem a diferença, e foca a energia ali. É entender, como diz uma citação no livro, a desimportância de quase tudo. Menos, porém melhor. Lembra daquele exemplo da Southwest Airlines que você mencionou? Sim, eles foram muito claros no que eles não iam fazer. Nada de comida especial, assento marcado, primeira classe, tudo para focar no baixo custo. E deu super certo para eles. É um ótimo exemplo. E a terceira verdade? Posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. É aceitar a realidade das concessões, dos trade-offs. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Estratégia, na vida ou nos negócios, é tanto sobre o que você decide fazer, quanto sobre o que você decide não fazer. Aquela história da Continental Airlines tentando ser tudo para todos e se dando mal? Exatamente. Tentar agradar gregos e troianos geralmente leva a lugar nenhum. É preciso escolher um caminho. Faz muito sentido. Escolher, focar no vital, aceitar que não dá para fazer tudo. Entendendo essas três verdades, como a gente começa a colocar isso em prática? O livro fala em explorar, né? É o primeiro passo. Sim, a primeira grande fase é explorar, que é basicamente investigar o mundo ao redor e dentro de nós para conseguir separar o que é essencial do que é só ruído, só trivialidade. E como a gente faz isso no meio da correria? Uma das ferramentas mais importantes que o livro sugere é criar espaço. Literalmente escapar um pouco da rotina para poder pensar, refletir. Escapar? Tipo, tirar férias longas? Não precisa ser tão radical, pode ser mais simples, mas tem que ser intencional. O Bill Gates, por exemplo, tinha as famosas Think Weeks, semanas só para ler e pensar. Mas pra gente, pode ser bloquear umas horas na agenda toda semana, sabe? Desconectar do celular, do e-mail, ou até ler algo que não seja trabalho por 20 minutos todo dia. Criar pequenas bolhas de tempo para pensar. Exato. Se você não criar esse espaço ativamente, a correria do dia a dia engole qualquer chance de reflexão profunda. Legal. Criar espaço, que mais ajuda a gente a identificar o essencial nessa fase de exploração. Outra ideia forte é a de selecionar usando critérios bem rígidos. Sabe quando aparece uma oportunidade ou uma ideia nova? A tendência é a gente pensar, legal, por que não? Sim, acontece direto. O essencialismo propõe uma abordagem mais radical. A regra dos 90%. Regra dos 90%, como assim? Funciona assim. Você avalia a opção numa escala de 0 a 100. Se ela não tirar pelo menos 90, ou seja, se não for um uau, isso é incrível, você trata como se fosse um 0 e descarta. Nossa, isso é bem extremo. Deve eliminar muita coisa. Elimina mesmo, mas a ideia é justamente essa. Dizer sim só para aquilo que é realmente excelente, que se encaixa perfeitamente com o que é essencial para você. Como diz o Derek Sivers, que o livro cita. Se não for um hell yeah, então é um não. Hell yeah ou não, anotado. Isso evita aquele sim meio morno, que depois a gente se arrepende, né? Exatamente. Evita que a gente se comprometa com coisas que são só boazinhas ou interessantes, mas que acabam desviando nossa energia do que é fundamental. É preciso ter clareza dos nossos critérios. E, falando em proteger a energia, lá vem. O livro também dá muita importância para uma coisa que a gente vive negligenciando: dormir. Dormir, como ferramenta essencialista. Sério. Com certeza. O argumento é que nosso maior patrimônio somos nós mesmos. Nossa energia, nossa capacidade de pensar, de criar, de focar. E o sono é fundamental para proteger esse patrimônio.
Faz sentido pensando assim. Tentar ganhar tempo dormindo menos é um péssimo negócio a longo prazo. Prejudica o foco, a tomada de decisão, a criatividade. É roubar de si mesmo. Proteger o sono é proteger nossa capacidade de fazer bem o que é essencial. Ok, anotado. Sono é essencial. Então, exploramos, criamos espaço, selecionamos com mais rigor, protegemos nosso sono. E aí vem a parte de eliminar, certo? Tirar da frente o que não passou nesse filtro rigoroso. Isso aí. E para eliminar, olha, precisa de coragem. Principalmente a coragem de dizer não. O livro chama essa parte de ousar. Ah, o temido não. É difícil mesmo. A gente tem medo de desagradar, de perder a oportunidade, de parecer egoísta. Totalmente. É um medo muito real. Mas a clareza sobre o que é essencial para você alimenta essa coragem. Quando você sabe qual é a sua prioridade número 1, fica mais fácil dizer não pro resto. E como fazer isso sem criar um climão? O livro dá umas dicas, um repertório do não elegante. Não precisa ser grosso, sabe? Pode ser fazer uma pausa antes de responder. Pode ser um não, mas posso te ajudar de outra forma. Pode ser ganhar tempo dizendo, vou checar minha agenda e te respondo. Ou até usar um humor. Gostei da ideia do não elegante. Lembro daquela história do Peter Drucker que o livro conta? Ele respondendo um convite? Sim, ele foi genial. Respondeu algo tipo, fico muito honrado com o convite, mas uma das minhas forças é saber que não sou a pessoa certa para isso. Agradeço muito por ter pensado em mim, mas preciso recusar. É firme, educado e direto ao ponto. É uma ótima fórmula. E muitas vezes, um não claro é bem mais gentil do que aquele sim vago que você sabe que não vai conseguir cumprir direito, né? Fica enrolando a pessoa. Verdade. Melhor um não rápido do que um sim lento e furado. Além de dizer não para coisas novas, imagino que eliminar também envolva se livrar de coisas antigas. Compromissos que já não fazem mais sentido, né? Exatamente. É o descomprometer-se. Sabe quando a gente insiste numa coisa que claramente não tá dando certo só porque, já investi tanto tempo e dinheiro nisso? O famoso viés do custo perdido, né? A gente odeia perder o que já investiu. Exato. Seja um projeto no trabalho, um curso que não tá agregando, até um filme ruim que a gente assiste até o final só porque começou, a gente tem dificuldade em admitir que errou ou que aquilo simplesmente não vale mais a pena. E como a gente luta contra isso? O livro sugere uma pergunta simples. Se eu não estivesse já envolvido nisso, eu escolheria entrar agora? Se a resposta for um claro não, talvez seja a hora de cortar as perdas e seguir em frente. É preciso superar esse medo do desperdício para liberar energia para o que realmente importa. Boa pergunta essa. Ajuda a ter uma perspectiva mais fria. Então, recapitulando. Explorar, depois eliminar, e a última fase é executar. Fazer o essencial acontecer de fato. Isso. E a chave aqui, segundo o livro, não é necessariamente ter mais disciplina ou força de vontade sobre-humana. É tornar a execução do essencial o mais fácil possível, quase sem esforço. Menos esforço. Como assim? Uma das estratégias é subtrair obstáculos. Em vez de só tentar fazer mais força, a ideia é identificar qual é o maior impedimento para o progresso naquela tarefa essencial e remover o obstáculo. Lembra da analogia do livro A Meta, do escoteiro Herbie, que era o mais lento e atrasava todo o grupo na trilha? Lembro, sim. A solução não foi gritar com o Herbie para ele andar mais rápido. Foi tirar o peso extra da mochila dele. Então a pergunta é, qual é o Herbie na sua tarefa essencial? O que está te atrasando mais? Foca em remover esse obstáculo principal. Entendi. É tirar o atrito do caminho em vez de só empurrar com mais força. Inteligente. Que mais ajuda nessa fase de executar? O poder das pequenas vitórias. O livro chama isso de avançar. A pesquisa mostra que o progresso, mesmo que pequeno, é um dos maiores combustíveis para a motivação. Ah, aquela sensação boa de ter completado algo, né? Exato. Então, em vez de mirar só naquelas metas gigantescas que podem até paralisar a gente, o foco é no progresso mínimo viável. Qual é o menor passo útil que você pode dar agora na direção certa? Tipo, o feito é melhor que perfeito. Exatamente.
Começar pequeno gera impulso. Fazer a preparação mínima viável também ajuda. Dedicar 10 minutinhos hoje para adiantar algo de amanhã, em vez de deixar tudo para a última hora e se sobrecarregar. E celebrar esses pequenos avanços, claro. Cria um ciclo positivo. Remover obstáculos, pequenas vitórias. Parece uma abordagem bem mais sustentável do que ficar dependendo só da força de vontade, que a gente sabe que falha. Com certeza. E outra ferramenta poderosa para tornar a execução mais fluida é a rotina. O livro fala em fluir. Rotina. Mas rotina não é meio chato, engessado? Depende. Uma rotina bem pensada para suas tarefas essenciais pode ser libertadora. Ela automatiza a execução, tira a necessidade de ficar decidindo o que fazer a cada momento, e isso libera muita energia mental. Pensa no Michael Phelps, que você mencionou antes. Aquela rotina pré-competição dele era tão internalizada que ele podia focar 100% na performance. A rotina como um trilho pro essencial. Exata. A rotina certa não aprisiona. Ela libera a mente para coisas mais importantes, até para a criatividade. Interessante. E por último, dentro dessa parte de executar, tem a ideia de focalizar, né? Estar presente no aqui e agora. Sim, o famoso WIN, What's Important Now, que em português seria o que é importante agora. No meio de tanta distração, de tanta coisa puxando nossa atenção, a capacidade de pausar e se perguntar qual é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo neste exato momento é fundamental. É sair do piloto automático, né? Totalmente. Deixar de lado as preocupações com o que já passou ou a ansiedade com o que ainda vai vir e focar no presente, na tarefa essencial do momento. Ufa. Explorar, eliminar, executar. Parece um ciclo bem completo para colocar o essencialismo em prática. Mas o livro não para aí, ele termina falando em ser essencialista, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, no fim das contas, o essencialismo não é só um conjunto de técnicas ou de truques de produtividade que você aplica de vez em quando. É para ser uma mudança mais profunda, uma forma de ser no mundo. Deixa de ser algo que você faz e vira parte de quem você é. Exatamente, vira sua identidade. As escolhas essencialistas começam a fluir mais naturalmente porque estão alinhadas com seus valores mais profundos. É assim que você consegue quebrar aquele paradoxo do sucesso de forma sustentável, mantendo a clareza mesmo quando as coisas dão certo. É uma transformação de longo prazo, então. Com certeza. É escolher deliberadamente viver uma vida com mais clareza, mais controle, mais alegria e, o mais importante, com mais significado. É viver de um jeito que, quando você olhar para trás, não tenha grandes arrependimentos sobre como usou seu tempo e sua energia, que são finitos, né? Nossa, que ideia poderosa para fechar. Então, recapitulando rapidinho, a grande mensagem do essencialismo não é fazer mais coisa em menos tempo de jeito nenhum. É sobre fazer as coisas certas. Essa busca disciplinada por fazer menos, mas fazer melhor. Perfeito. A gente falou sobre explorar para encontrar o que realmente importa, sobre eliminar o trivial com coragem, o famoso não elegante, e sobre executar o essencial de forma inteligente, tirando os obstáculos do caminho e focando no progresso, mesmo que pequeno. E a mensagem final para quem está ouvindo e talvez se sinta soterrado por essa correria maluca do dia a dia é que, bom, existe uma alternativa, né? É possível sim retomar as rédeas, focar a energia no que traz satisfação e significado de verdade. Sem dúvida alguma. E para quem quiser começar essa reflexão, fica uma pergunta que o livro meio que inspira. Se você pudesse remover uma única coisa não essencial da sua vida hoje, agora, qual seria? E que espaço essa remoção criaria para aquilo que realmente importa para você? Excelente pergunta para a gente ficar pensando. Fica o convite, então, para todo mundo experimentar essa lente do essencialismo no próprio dia a dia e ver o que acontece.